Gênesis 1, verso 3, diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus, Ele movia todas as coisas, criava todas as coisas pela palavra. E eu quero que você preste atenção nisso, porque lá na frente nós vamos entender a semelhança que nós temos com Deus, da criação de todas as coisas. No verso 6 vai dizer assim: e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. E o que aconteceu? Conforme diz lá o texto, houve essa expansão. No verso 9, e disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar. E o que aconteceu? Aconteceu aquilo que ele estava dizendo. Aqui fala, e ele disse. No verso 11, e disse Deus, produza a terra erva verde. E o que aconteceu com a terra? A terra começou a produzir. No verso 14, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus. E começou a aparecer os luminares. E depois a gente vai lendo os textos e vai explicando com detalhes. E no verso 20, disse assim, e disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis e baleias. E aí começou a surgir de dentro das águas, começou a nascer os répteis, as baleias, os peixes do mar. Isso foi feito pela palavra. Deus, Ele pronunciava a palavra e as coisas aconteciam. No verso 26, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Na criação anterior, Deus dá uma ordem às coisas: haja luz, houve luz, ajuntem-se as águas, e foram acontecendo. Mas aqui no verso 26, Deus faz como se fosse um concílio. Ele consulta a Trindade, e Ele diz assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E queridos, ter a imagem e semelhança de Deus significa que fomos feitos para nos parecermos com Deus, com uma semelhança mental, moral e social. Isso significa que o homem poderia raciocinar, e o que é melhor, poderia fazer escolhas. Isso é um reflexo do intelecto e da liberdade que Deus nos deu, de estarmos raciocinando e fazendo escolhas. O homem foi criado em justiça e perfeita inocência. Isso é um reflexo da santidade de Deus. Quando Adão foi criado antes do pecado, ele não tinha maldade no coração. Ele era muito simples, perfeito em sua inocência. O homem foi criado para a comunhão. Esta trindade, ela cria um homem sociável, um homem que vive em sociedade, um homem que não vive isolado. Então, quando algum membro da igreja diz assim: eu não vou na igreja mais não, eu vou ler a minha Bíblia lá em casa, e eu vou cultuar o meu Deus lá em casa, e eu vou ficar lá. Cuidado, porque Deus não te criou assim. Deus te criou um ser sociável, um ser onde a gente se reúne, a gente comunga junto, a gente aprende junto, a gente louva junto, a gente adora junto, a gente canta junto, se alegra junto. Isso é comunhão. Em Gênesis capítulo 2, verso 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Deus faz um bonecão de barro, vamos imaginar assim, uma palavra mais comum. Faz aquele bonecão de barro e olha para ele, fica olhando, e ele é inerte em si, ele é como um vaso de barro, seria como uma carcaça. Vamos falar uma embalagem de um perfume. Como é que é a embalagem do perfume? É toda bonita, né? Ela faz lá, mas a essência, o valor está na embalagem? Não, está lá dentro, do líquido que está lá dentro. Quando ele sai para fora, ele exala um perfume. É muito mais importante do que a própria embalagem que existe. Todos vão para o mesmo lugar, vieram todos do pó, e ao pó todos retornarão. O corpo humano, ele representa como se fosse a embalagem do ser humano, mas o conteúdo do ser humano está na alma, no espírito, o espírito do homem. E soprou
em suas narinas o fôlego da vida. Deus faz aquele boneco de barro, aquela embalagem, aonde ia hospedar aquele espírito, e ele sopra em suas narinas. Esta alma vivente que hospedou dentro deste corpo, feito do pó, ele foi criado com as características do Criador, porque ele diz: façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança. A primeira semelhança do homem com respeito à criação de Deus está nas palavras que procedem da boca, elas acontecem. Que procedem da boca, acontece. Deus não palpava em nada, ele haja, ouve, cresça, crescia. Ele pronunciava a palavra. E como nós somos semelhança de Deus, quando nós pronunciamos uma palavra, as coisas acontecem. Deus criou e foram criados. E essa semelhança da pronúncia das palavras em nossa boca, nós temos essa mesma semelhança com Deus. Caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse. Está prisioneiro do que falou. Então nós devemos tomar muito cuidados ao pronunciarmos as palavras. Sabe aquele negócio assim? As coisas não dão certo para mim não. As coisas não dão certo para mim não, gente. Eu estou desanimado. Para os outros dá certo, para mim não dá certo. Palavras, amados, acontecem. Nós não podemos falar isso de nós mesmos. Nós, como cristãos, conhecedores da palavra, nós temos que sempre estar positivamente. Olha, está difícil, mas eu vou conseguir em nome de Jesus, amém? Palavras do tolo provocam briga, e a sua conversa atrai açoites. A conversa do tolo é a sua desgraça, e seus lábios são uma armadilha para a sua alma. Seus lábios é uma armadilha para a alma, quando nós pronunciamos palavras de maldição para nós mesmos, para a nossa família, para os filhos, para os pais, para os tios. Aquele tio lá, aquilo não vira nada não, pai, aquilo lá não vai dar nada, aquilo lá. Não vai dar nada aquilo lá. Olha as palavras, amado. Nós devemos cuidar das palavras, nós precisamos entender que nós somos semelhança de Deus, e aquilo que nós pronunciamos acontece. A segunda semelhança que existe com Deus são palavras ditas geram movimentos físicos. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Olha aí. Então, as palavras que nós dizemos, elas promovem uma movimentação física. As palavras que nós geramos, elas produzem frutos. E não é fruto para os outros, não, é fruto para você mesmo. Você vai comer do fruto se você falar certas coisas. Jesus não jogava palavras fora, palavras ao vento, de qualquer maneira, impensadas. Irai-vos, mas não pequeis, né? Ou seja, você pode ficar nervoso em determinadas situações, mas quando falar irai-vos, você pode ficar nervoso, mas não pequeis. Como? Com a língua. Não pequeis com a língua. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Olha aí, a língua é fogo, amados. Hoje muito mais observador do que antes. Eu nunca fui de falar muito, mas então, se eu estou num ambiente onde tem uma recepção, por exemplo, e eu fico observando as pessoas, o que elas estão conversando, e eu percebo que não tem nada que se aproveite na conversa.
Porque eles ficam o tempo todo, você viu fulano lá, Beltrano, fez isso, fez aquilo, a vida dela é uma desgraça, que não sei o que parará, o outro também fez isso e tal, falando da vida dos outros o tempo inteiro, mas eles não conhecem essa palavra. Mas nós, amados, que conhecemos essa palavra, precisamos vigiar nossa boca, vigiar nossa língua. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. Irmãos, todos nós passaremos pelo tribunal de Cristo. Todos nós. Ao morrermos, nós estaremos de frente ao tribunal de Cristo. Para que serve esse tribunal? Está aqui. Nós teremos que dar conta de toda palavra que é inútil. Toda palavra inútil nós teremos que dar conta naquele tribunal. Pois por suas palavras, ou seja, pelo excesso das suas palavras, e por suas palavras sábias, você poderá ser absolvido. Mas de outro lado, por suas palavras será condenado. A boca fala, do coração está cheio. Tem base bíblica. O coração não tem nada, não tem Deus, não tem temor a Deus, não tem nada. Então ele está falando ao vento, está amaldiçoando, está falando um monte. E não sei se vocês já perceberam ao nosso redor, tem muitas pessoas que são inquietas, falam o tempo inteiro mal de alguém, sendo que esta palavra diz assim, que nós iremos dar conta de toda palavra inútil. Pensa bem, amados, toda palavra inútil nós teremos que dar conta. Às vezes o patrão pega tanto no pé da pessoa, e aí ele fala assim, esse patrão, tomara que quebre também, tomara que funde essa feira. Cara, você é funcionário, você vai ficar desempregado, como é que você está amaldiçoando o cara que está te sustentando, que Deus está usando para te sustentar? A terceira semelhança que eu quero enfatizar aqui, diz assim, poucas palavras geram vida. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Amados, eu quero dar uma ideia aqui, né? Que você olhe para dentro e perceba se você fala demais. Se você fala demais, faça o que esse versículo está dizendo aqui, guarda a tua boca. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Quem quer buscar a felicidade não está em possuir bens, não está em ganhar dinheiro. Está aqui, ó, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Amados, não se deixe envolver por pessoas que amaldiçoam, por pessoas que falam maldade, né? Isso acontece muito no trabalho onde a gente está. Então cria aquele grupinho e começa a descer a lenha, e você entra ali no meio e começa a viver na roda dos escarnecedores, que nem diz os Salmos, e você começa a contrair maldição para a tua vida, através daquilo que você está fazendo. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. E aí nós temos uma dificuldade muito grande, amados, porque quem tem facilidade aqui de falar não? Tretou, relou? Não tem. A maioria de nós somos covardes para dizer não, principalmente se você tiver que dizer não para um irmão, para um amigo, para quem quer que seja. E eu quero dizer para os amados que dizer não é um defeito, dizer não é uma virtude. Saber dizer não. É melhor você dizer não e de repente a pessoa nem gostar na hora assim, poxa, o cara podia me ajudar, não está querendo ajudar, deixa ele reclamar, amanhã passa, ele continua seu amigo, do que você dizer sim e depois acontecer muitas outras coisas atrás, e aí vocês realmente se tornarem inimigos, porque não soube dizer não. E eu quero contar aqui algo muito interessante. Certa vez, e a empresa estava muito precisando da profissão dele, e disse a ele assim, você começa amanhã, mas minha família está em São Paulo. Falou, no fim de semana você resolve o problema da tua família, eu preciso ser agora.
passou assim a semana, ele ficou em casa, né, meu amigão. Aí ele falou assim, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer minha esposa e os meus filhos, nós vamos ficar na tua casa uns dias até eu achar uma casa. Eu falei, pode vir. Aí ele falou assim para mim, só que tem um probleminha, cara. O que foi? Tem um cachorrinho. E eu sei que eu não gosto de cachorro dentro de casa. E a Sandra, a esposa dele, gosta de cachorro dentro de casa. Aí, o que eu tinha que falar? Aí, para não magoar a Sandra, não magoar o Val, eu poderia ter falado assim, não, pode trazer. Aí eu moro em chácara. O cachorrinho ia lá na lama, ia subir em cima da minha cama. Pensa na confusão que ia arrumar. Você entendeu? Aí que eu peguei assim, respirei fundo, pensei, falei, eu tenho que ser sim ou não. Aí cheguei, o Val falou, Val, eu gosto muito de você, eu gosto muito da Sandra, mas o cachorro eu não vou permitir, você me perdoa, sabe? Sabe por quê, Val? A gente é muito amigo. E seu cachorrinho, ele vai aprontar alguma coisa aqui dentro e nós vamos acabar brigando e perdendo a amizade. Então não vamos correr esse risco. Deixa o teu cachorrinho lá. Eles entenderam, deixaram o cachorrinho deles lá, procuraram a casinha deles, mudaram para cá, trouxeram o cachorrinho para a casinha dele, aí ele podia fazer o que quiser, e deu tudo certo. Entendeu, amados? O não, ele é importante. Ele é mais importante do que o sim. Por isso que essa palavra diz assim, ó, seja sim, sim, não, não. Do mesma facilidade que você tem para falar sim, você tem que ter a facilidade de falar não. Por quê? Porque a boca gera o quê? Ela gera movimento. Ela vai acontecer. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Nenhuma palavra torpe. Alguém sabe o que significa a palavra torpe? Que a gente lê a Bíblia, aparecem umas palavrinhas que a gente fica meio pensando, né? Palavra torpe é algo que cause repulsa, que fere a moral. Algo assim que alguém falou e aí cria aquele... Quando chega alguém assim, incrédulo, sei lá, e aí fala aquele palavrão, nossa, a gente faz assim, né? Repulsa. Isso que é palavra torpe.